Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 27. Vamos começar? Bom dia, paz do Senhor. Mateus 27, o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo, tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomando de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro para um cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve as acusações que eles estão fazendo contra vocês? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro à escolha pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes que vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão que pedisse Barrabás. Mandaram executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: então o que farei com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos se percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava incitando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Responsabilidade deles é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho.
Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, o zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiram nela com a cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas e então o levaram para serem crucificado. A crucificação. Ao sair, encontraram um homem, Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a sua cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois que o crucificaram, dividiram suas roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiavam ali por cima de sua cabeça e colocaram escrita a acusação feita contra ele. Este é Jesus, rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Passavam e lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da luz se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos líderes religiosos zombaram dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz, desça agora da cruz e creremos nele. E ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, disse, sou filho de Deus, igualmente insultava os ladrões que havia sido crucificado com ele. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles, em busca de uma esponja, a embebedou com vinagre. Colocou-a na ponta de uma vara e deu-a para Jesus beber. Mas os outros disseram, deixe-nos, vamos. Vejamos Elias se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, rasgou-se em 2 partes. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram nas cidades santas e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se Maria Madalena e outra Maria que estavam ali sentadas em frente ao sepulcro, à guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia.
para que não venham os seus discípulos e roubando o corpo, diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano ainda será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir, mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem o destacamento montando a guarda, o lacraram com pedra. E assim a gente termina o capítulo de hoje. Exatamente no sábado da morte de Cristo. E a gente começa falando do suicídio de Judas. Mas ontem a gente termina o texto falando sobre também a traição de Pedro. E a gente contou que Pedro, ele traiu Jesus também. Quando a gente conta essa história, quando a gente começa na Santa Ceia, a gente vê 12 discípulos ceando com Jesus. No meio da ceia, Pedro tem um encontro com Cristo. E ele diz: Pedro, você vai me trair ainda hoje. E quando Jesus fala isso para Pedro, eu acho que as pessoas até pensavam, então vai ser ele o traidor. Mas Jesus jamais iria falar isso se Pedro de fato fosse o traidor. Jesus falava isso para que Pedro entendesse que Jesus queria curá-lo. Curar ele do eu dele. Então Judas sai silenciosamente, vende Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é entregue, Jesus apanha dos soldados, Jesus é cuspido. E assim a gente termina o texto de ontem. Quando Jesus começa a apanhar, levar cuspes, ser açoitado, quando começa toda a confusão que vai matar Jesus e ele morre e a gente sabe que ele morreu, Judas sentiu um grande remorso. Ao contrário de Pedro, Judas não se arrependeu. Porque quando a gente se arrepende, o arrependimento gera cura. O problema é que as pessoas hoje em dia, você sabe por que as pessoas não são curadas? Porque elas não se arrependem. Elas sentem remorso e culpa. O remorso gera culpa. O arrependimento gera cura. O remorso que Judas sentiu gerou cura. Aquela cura, o remorso que Judas sentiu gerou culpa. A culpa fez com que ele se matasse. Ele pegou o próprio dinheiro que ele recebeu e lançou. Uai, o dinheiro não era importante? Não foi por 30 moedas de prata que Judas traiu Jesus? Não seria extremamente importante aquele dinheiro para ele? Não foi por isso que ele vendeu Jesus? Não foi por isso que ele vendeu a vida de Cristo? Por que ele logo lançou o dinheiro? Antes, ele nem viu a crucificação de Cristo. Não é curioso isso para vocês? Porque ver Cristo sendo cuspido, apanhar, gerou um grande remorso para ele. Se Cristo sobrevivesse aquilo ali, aquela hora, ele não ia conseguir continuar com Cristo. Se Cristo morresse, ele não ia conseguir continuar sem Cristo. Isso é o que a culpa faz com as pessoas. Então ele pega e ele se mata, simplesmente. Ele lança o dinheiro que ele recebeu à sorte, e ali os sacerdotes pegam aquele dinheiro e eles falam, não vamos colocar esse dinheiro no altar, esse dinheiro é um dinheiro sujo, esse dinheiro ele comprou um sangue inocente, a gente sabe que foi inocente, então vamos comprar um cemitério. Para vocês terem noção o quanto significava 30 moedas de prata, que o dinheiro que foi recebido pela vida de Cristo comprou um cemitério. Até hoje aquele cemitério existe e ele está ali para atestar a traição de Jesus. A traição de Jesus é um lugar onde se coloca pessoas mortas. O que foi
comprado com o preço da traição a um lugar de morte, é um lugar de enterro, é um lugar de choro e é um lugar de luto. Foi isso que foi comprado com a morte de Cristo. A morte comprou a morte. Então eles foram ali, eles compraram aquele lote, né? E fizeram um cemitério. Simples assim. Não tinha vida, não tinha gozo, não tinha como colocar em nada mais apropriado do que um cemitério. Quando a gente percebe as escrituras, a gente entende que tudo na palavra é extremamente intencional. A gente vê que nada vem por acaso. E a gente percebe que tudo que Jesus coloca aqui, que todas as partes da escritura, elas têm um motivo. O preço da morte é mais morte. Um abismo chama outro abismo. Às vezes a gente acha que é só uma coisinha, não é? O remorso, muitas vezes, que a gente sente, jamais vai gerar cura. Ele pode gerar muitas coisas, cura não. Esse é o problema. O remorso que você sente, o máximo que você vai sentir com ele é culpa. O que faz você gerar cura é arrependimento. Por isso que Pedro se tornou grande. Porque o que ele sentiu atrair Jesus foi arrependimento. Você sabe qual é a diferença dos sentimentos? É onde repousa o coração. É onde estava o amor. O coração de Pedro estava totalmente inclinado ao coração de Jesus. Ele realmente amava Jesus. E a gente percebe que as pessoas realmente não amam as outras pessoas. Quando ao invés delas se arrepender, elas começam a sentir remorso pelos seus acontecimentos. Quando elas começam a sentir culpa pelas coisas que elas fizeram. Porque quando você se arrepende para cura. Poliana, como que eu saio, né, dessa esfera de remorso e de culpa para algo chamado arrependimento e cura? Só existe arrependimento e só existe cura aos pés do Senhor. As únicas pessoas capazes de sentirem sentimentos de arrependimento e de cura são pessoas que entenderam o que é o Evangelho. O mundo, ele nos proporciona remorso. É por isso que as clínicas psiquiátricas estão lotadas. O sentimento de arrependimento, ele não é conhecido para quem não conhece o amor verdadeiro. O sentimento de cura da alma, ele não é conhecido para quem não conhece o amor verdadeiro. É por isso que as pessoas não conseguem seguir sem uma terapia. Porque elas precisam descarregar a culpa que elas sentem ali naquela sessão. E ali andar mais uma semana. E ali elas andam mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Mas a verdadeira cura e o verdadeiro arrependimento, você só consegue fazer um trabalho em conjunto se você conhecer verdadeiramente quem é o seu Deus. E a gente segue o texto e Jesus é entregue diante de Pilatos. E você sabe o que mais me chama a atenção nesse texto, que é mais chocante? É que a esposa de Pilatos teve um sonho com Jesus. Uma noite antes da crucificação, ela foi aterrorizada em sonho. Então ela pede para o marido dela não crucificar Jesus. Ela entendeu que aquela crucificação era cruel. Ela entendeu que aquela crucificação era a crucificação de um inocente. Aquela mulher ainda intercede por Cristo. Ela fala, olha, não faz isso, querido. Eu tive um sonho nessa noite e eu fui perturbada nesse sonho. E nesse sonho, este sangue era inocente. Não faz isso. Esse sangue vai ser derramado por você. E ali ele chega no povo e fala assim, mas o que vocês querem? Eles falam, crucificam. Então ele vai e lava as mãos dele e fala assim, ó, então eu lavo as minhas mãos.
Ainda houve mais uma chance dele não ser crucificado. Então, Pilatos entrega ele para os soldados. Eu fico impressionada aqui, porque quando tudo começou com os soldados. Pedro arranca a orelha de um soldado, não foi? No texto de ontem, tudo começou assim. Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Pedro tenta defender Jesus e arranca a orelha de um soldado. Na frente de todo mundo isso acontece. E antes que os discípulos fugissem, antes que os soldados pegassem Jesus, Jesus restaurou a orelha de um soldado. Quando Jesus restaura a orelha de um soldado, ali para mim, já era para eles entenderem que aquilo era um sinal de que ele era o Filho de Deus. E depois disso tudo, eles ainda cuspiram, bateram, levaram para crucificação. E ali, quando o corpo dele foi ser preparado, eles deram vinagre para Jesus no meio do caminho. Eles zombaram de Jesus, eles tiraram as roupas de Jesus, eles bateram mais em Jesus. Eu não entendi. Essa parte do texto ficou sem entendimento para mim. Eles não sofreram. Eles zombaram de Jesus. Os próprios soldados estavam rindo de Jesus, fazendo chacota com a cara de Jesus. Já não bastasse a multidão, já não bastasse Pilatos. Eles tiraram as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita, ajoelhando-se diante dele e zombaram. Salve o rei dos judeus. Cuspiram mais um pouquinho nele. Tiraram a vara, batiam nele com a vara na cabeça. Depois de zombaram dele, tiraram o manto, vestiam suas próprias roupas e levaram ele para ser crucificado. Sabe um negócio que não fez sentido para mim? Nunca fez sentido para mim isso aqui. Meu Deus, como assim? Como? Isso aqui para mim, na verdade, nada aqui fez sentido. Mas isso aqui fez menos sentido ainda. Mas depois que eles fazem toda essa parafernada, eles levam Jesus para a crucificação, eles encontram Simão, obrigam Simão a carregar a cruz com Jesus, e ali eles caminham até Gólgota, e ali Jesus é crucificado. Na hora da crucificação de Jesus, é um texto que a gente lê, e eu vou ler ele de novo. É o texto de Mateus 27, 51. O 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa que apareceram a muitos. Vocês viram o que eu disse aqui? O véu foi rasgado de alto a baixo. Exatamente na hora em que Jesus morre, tudo que fazia separação entre Deus e os homens foi rasgado. Quando Jesus entrega o Espírito dele, ele entregou justamente para rasgar aquele véu de alto a baixo. No santuário havia o lugar santo, havia o lugar santíssimo, que era o lugar apenas onde um sacerdote entrava uma vez por mês. Eu não vou ser longa, mas eu vou explicar como funcionava. Havia o templo, e aí as pessoas ficavam até uma parte do templo para entregar suas ofertas. Ok. E havia o lugar santo, que entrava apenas o sacerdote. E havia o lugar santíssimo, que entrava apenas um sacerdote, uma vez por ano, para entregar uma oferta de sangue.
E ali eles tinham um balizador para saber se aquele povo estava santo ou não. Era assim. Eles colocavam um sino no calcanhar do sacerdote. E o sacerdote entregava aquele sangue no lugar santíssimo. Se o sacerdote morresse, então o povo estava em pecado. Se o sacerdote sobrevivesse, então Deus tinha recebido a oferta. Meu Deus, O sacerdote, ele tinha que oferecer a própria vida dele na incerteza se ele voltaria ou não pelo povo. O sacerdote tinha uma missão linda: entregar-se. Só que o sacerdote se entregava por uma dúvida, uma incerteza de um povo. Talvez ele sobrevivia, talvez ele não sobrevivia. E a não sobrevivência deles era o balizador de que eles estavam em pecado ou não. E então eles ficavam um ano inteiro entregando mais oferta, tentando ver se Deus aceitava para no outro ano ir outro sacerdote, ver se o outro sacerdote não morria. E quando Jesus morre, o sumo sacerdote morre, o Cordeiro Santo, imaculado, sem rugas, sem marca, sem mácula, sem mancha, ele morre, ele é entregue, o sangue dele é aspergido. Quando todo o sangue dele cai naquela cruz, o véu que fazia separação, que matava ou não o sacerdote no Santíssimo, o véu do Santíssimo foi rasgado. O véu da separação, o véu que não dava acesso ao Santíssimo foi rasgado. Por isso que hoje eu e você temos a graça de entrar no Santíssimo, no secreto, e saber quem é o seu Deus. E saber quem é o meu Deus. Porque ali nós podemos conversar com Deus face a face. Foi exatamente por conta daquela entrega. Se Jesus não tivesse ido até o fim, até hoje, a forma de saber se o povo estava pecando ou não era essa. Hoje nós podemos ceiar, hoje nós podemos entender o que é graça. O problema é que a gente acha que tudo nos é lícito. A gente acha que porque a gente vive um Deus que é amor, a gente se esquece que ele também é fogo consumidor. E se esquecer que Deus é fogo consumidor, e se esquecer que existe fogo do inferno. E ali Jesus entrega o Espírito dele. O véu é rasgado, alguns mortos, santificados que estavam na presença de Deus, são ressuscitados e voltam para suas casas. Imagina a alegria. Alguém que te faz falta voltar para você. Eu não digo daqueles que não fazem falta. Imagina alguém que te faz falta que já foi. Alguém que essa praga horrorosa levou, que te faz falta. Voltar. Te contar histórias do céu. Isso aconteceu no dia da morte de Cristo. As pessoas santas daquele lugar e que estavam mortas voltaram para suas famílias. Voltaram para suas casas, porque ali elas eram testemunhos vivos do amor de Deus. E ali, José de Arimateia pede o corpo de Cristo, ele embala, coloca no sepulcro e os soldados vigiam o corpo de Jesus. Para vocês terem ideia como Jesus ele não escondia nada, que o próprio povo, os soldados, foram dizer a Pilatos que Jesus disse que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então foi montada uma guarda na porta do sepulcro de Jesus para se certificar que ele não ressuscitaria no terceiro dia. Ou se ele ressuscitasse no terceiro dia, para eles verem. E então a gente termina o texto assim, eles enviando uma tropa para aquele lugar para vigiar o sepulcro. Eu acho muito forte que quando Jesus morre,
Muitas pessoas que veem mortos ressuscitando falam, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Como ele morre e traz vida para alguns. Para mim, já era um sinal da orelha. Eu tô falando para vocês. Meu Deus. E mesmo assim, eles crucificaram Jesus. Quando a gente lê as escrituras, é muito desumano entender o que aconteceu com ele. Por isso eu digo, nada do que você passou, nada do que você vai passar, vai se comparar ao que Jesus passou pela sua vida e pela minha vida. Nada, absolutamente nada do que a gente passou. Cuspiram na cara dele, não foi só uma vez, não. Foi o tempo todo. Não deram vinagre para ele beber, não foi só uma vez, não. Foram várias. Arrancaram a roupa dele e ele foi crucificado nu. Aquela imagem que a gente tem de um paninho cobrindo as partes dele é uma imagem para o povo ver. Porque na realidade, na hora da crucificação, ele foi crucificado nu. Vocês fazem ideia do que é ele estar pendurado em um madeiro, derramando todo o sangue dele, cuspido? Ele apanhou, zombado, nu. Meu Deus. Não houve humilhação mais pesada que essa. Quando a gente pensa no que Jesus passou para tirar a mim e a você do cárcere, do inferno, do vale da sombra da morte, das mãos de Satanás, nada do que a gente vai passar ou do que a gente já passou se equipara ao que ele passou por nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Independente das coisas que a gente passe, a gente precisa de ter a certeza que nada é maior do que tudo que Deus planejou e preparou para a gente. Ainda que hoje você esteja vivendo um ciclo de coisas extremamente desagradáveis, talvez essas coisas vão compor o seu futuro. Às vezes, são apenas detalhes em que trazem a vida acontecendo. Galera, mas que detalhe ruim. Às vezes sim. Às vezes detalhes ruins precisam acontecer para a vida acontecer. Em outras vezes, a gente precisa mudar isso aí e entender quem somos nós em Cristo. Você entende o que Cristo fez por você naquela cruz? Ele morreu, não foi por todo mundo que quis ele, mas ele morreu por mim em individual e por você em individual. Ele ficou calado, sim. Ele não abriu a boca. Lá no texto de Isaías, diz que ele foi como uma ovelha muda para se cumprir as escrituras. Todas as vezes em que ele era acusado, todas as acusações dele, ele só falava assim, vocês estão falando. Tudo aconteceu com ele e ele ficou calado. Quem é você em Deus? Onde os teus pés têm pisado? Onde o teu coração tem ido? Onde a tua mente tem ido? Você precisa entender o que Jesus fez por você.
O dia que eu e você entendermos o que Cristo fez por nós, a nossa perspectiva do mundo muda. A gente precisa mudar urgente a nossa forma de ver a vida. Porque o Evangelho, ele nunca foi um Evangelho vivido como está sendo vivido neste século. O Evangelho, ele é um Evangelho de entrega. O que aconteceu, nas Escrituras de Mateus 27, que foi o texto que eu li hoje, é o Evangelho de Cristo. É um Evangelho de arrependimento, é um Evangelho de entrega, é um Evangelho de silêncio, é um Evangelho que faz isso tudo por amor. É um Evangelho que ressuscita mortos, é um Evangelho que nos dá acesso ao Pai. Esse é o texto que liberta a nossa alma. O texto de Mateus 27 é um dos textos mais importantes para o cristianismo, porque ele resume extremamente bem o que é o cristianismo. Você já fez uma reflexão profunda do que é o céu? Você já fez uma reflexão profunda do que é o inferno? Você já fez uma reflexão profunda de onde estão os teus pensamentos? Você já refletiu aonde está o seu coração? Quando você para e pensa sobre as coisas de Deus, o que você pensa? No Deus que te dá ou no Deus que te aproxima dele? Quando você se imagina perto de Deus, você se imagina em Deus realizando os teus desejos? Ou você pensa em você estando pertinho de Deus no céu? Quando você se imagina em Deus, você se imagina honrando Deus na terra ou Deus te honrando? Porque isso vai fazer toda a diferença para saber quem é você em Deus. Eu sinto que a igreja agora precisa de um resgate. E quem está resgatando a igreja sou eu, e quem está resgatando a igreja é você. Nós vamos sim ser pessoas diferentes dentro de muitos. Jesus começou com 12. Ele não precisa de muitas pessoas para fazer uma transformação onde ele está. Ele era um, e depois ele era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí veio Jesus, aí Jesus era 12. E de repente Jesus era muitos. E agora Jesus está em você e está em mim. E esse século até dentro das igrejas tem nos enganado. Mas o verdadeiro evangelho, ele consiste nisso que eu li hoje. Entrega. Entregar o nosso coração verdadeiramente para quem se entregou por nós. Poliana, onde eu devo estar? Aonde Jesus está. Quais são os lugares que eu devo frequentar? Os lugares em que Jesus frequentaria. Se Jesus estivesse com você aí, os lugares em que você vai, ele iria? Se Jesus estivesse carnalmente aqui, os teus pensamentos, que ele podia ler pensamentos, ele iria se alegrar? O teu coração, ele iria se alegrar? Nós precisamos levar tudo isso em consideração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia de nos entregarmos ao teu amor. Hoje nós nos entregamos a Jesus como nosso único e verdadeiro e suficiente Salvador. Hoje nós queremos dizer que nós o amamos, o desejamos. Nós queremos agradecer por todo o sacrifício naquela cruz. Nós não merecemos, mas o Senhor o fez. Não era para ter sido feito, mas o Senhor o fez. Obrigada, Jesus, por ter ido até o fim. Não existia ninguém no mundo que pudesse fazer o que o Senhor fez. Ainda hoje,
2021 anos depois do que Jesus fez, ainda nos choca, ainda nos deixa extremamente consternados. Tanto amor, tanto carinho, tanta paciência com a humanidade. Obrigada, Senhor, porque de tanta multidão, tantas pessoas, o Senhor nos ama de forma individual. Nos perdoe por todas as vezes em que a gente se esquece desse amor. Não solta a nossa mão e nos conduz ao caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Fora de Jesus não existe verdade. Fora de Jesus não existe salvação. Fora do sacrifício da cruz não existe outro caminho. A gente pode até buscar outros caminhos, mas isso vai ser pela gente, não por Jesus. Quando o seu coração ele para e ele reflete as suas dores mais profundas, a dor de não estar no céu está dentre essas profundezas de reflexão. Porque se não está, deveria estar. Nós precisamos nos importar com as coisas de Deus. Eu e você precisamos definitivamente nos importar com o que importa, que é com o reino de Deus. É isso. Amanhã a gente termina o livro de Mateus. O livro de Mateus, ele sempre deixa assim, ó, a gente pensando, a gente refletindo. Engano é de quem acha que o livro de Mateus é um livro doce. Ele não é um livro doce. Ele é um livro que tem que remexer a gente por dentro. Se a gente não sair da leitura do livro de Mateus assim, denso, profundo, remexido, pode voltar e ler de novo, porque não cumpriu a missão dele. Mateus, ele era um homem muito profundo. Ele descreveu com riquezas de detalhes emoções, sensações e sentimentos que nenhum dos outros escritores escreveram. O livro de Mateus, ele nos leva ao cenário. O livro de Mateus, ele nos eleva ao céu. E o livro de Mateus, ele nos deixa verificar como é o inferno. Ele tem essa capacidade, eu sei que vocês estão sentindo isso, porque eu também sinto todos os dias. Ele é muito forte. E é isso. Usem esse momento, utilizem esse momento para fazer essas reflexões. Um beijo, fiquem com Deus e criem muitas expectativas no coração de vocês, porque amanhã a gente encerra o livro de Mateus. Tão bom, né? Mateus é bom demais. Mateus é um livro que nos modifica ao passo e ao caminho da vida eterna. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.